Quando eu caminhava pelo mundo errante, nas manhãs sem luz e noites sem luar, triste e solitário, fui seguindo avante, sem um teto amigo para repousar. Era como um passarinho que perdera o ninho e ficou sem lar. Alma sem ilusão, sem fé e sem calor, não tinha em meu coração o mais singelo amor. Eis que certo dia o meu ser invade um amor imenso, reflorido em luz. É o Espiritismo, chama-se verdade, e foi prometido pelo bom Jesus. É a felicidade que a alma para o bem conduz. Hoje os olhos meus choram de gratidão e dou mil graças a Deus por minha redenção. Senhor Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez, divino amigo, envolvidos na vossa luz benfazeja, na vossa luz que nos leva a lugares desconhecidos dos pobres humanos aqui da terra, ao mesmo tempo sintonizado com a vossa beleza, elevamos o nosso pensamento aqui agora, porque vós disseste, Senhor amado, onde estiver duas ou mais pessoas reunidas no vosso nome, vós estaria presente. Nesse momento sublime, recorremos a essa equipe do bem, maravilhosa do Centelha Divina, para que possa assessorar a cada um de nós com a vossa proteção, com as vossas bênçãos, que essas bênçãos iluminativas possam se estender a todos os nossos familiares e aqueles que estão no leito, acamados, que a vossa proteção, que as vossas bênçãos se façam nesse momento e que nós possamos, nesse momento de sintonia, agradecer por mais uma oportunidade de trabalharmos na vossa Serra Bendita. Que assim seja. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a cúpula celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Ante Jesus, ainda vejo, Senhor,
de alma oprimida, a Trácia devastada, a ânsia de Atenas, Constantinopla em lágrimas e penas, e Roma flagelada e envilecida. Vejo a conquistadora e horrenda lida, o gozo, o saque e a morte em velhas cenas, e o fausto senhorio que trouxe apenas desilusão e horror à nossa vida. E ouço-te a voz, Jesus, dizendo, basta, de um rei fizeste um verme que se arrasta e abriste-me o caminho da aflição. Anos correram como sombras vagas, mas depois de vestir-me em lepra e chagas, acho-te excelso no meu coração. Hoje, Senhor, não peço o vão tributo das multidões famélicas vencidas que humilhei no transcurso de outras vidas, semeando miséria, pranto e luto. Das rosas que me deste por feridas, recolhi muita graça e muito fruto. Passageiras vitórias não disputo, nem procuro vanglórias esquecidas. Perdoa-me, Senhor, se agora venho, recordando-te as úlceras no lenho, rogar-te algo das bênçãos que entesoura. E que eu possa, feliz com o dom divino, socorrer os irmãos do meu destino, no turbilhão das chagas redentoras. Jesus Gonçalves. Boa noite a todos os internautas, aos companheiros dessa jornada de estudos do Livro dos Espíritos numa abordagem transdisciplinar. Que sejamos inspirados na reflexão sobre a nossa temática de hoje, doenças e reencarnação. O poema que acabamos de citar, de lê-lo mais propriamente, é a tradução viva de uma história de doença e reencarnação. Jesus Gonçalves foi conhecido no Brasil, no movimento espírita, inclusive, por ser um ranceniano que criou um centro espírita no antigo leprosário, quando a lepra ainda era devastadora, não tinha a medicação de hoje, e ela deformava as pessoas, fazia verdadeiras figuras monstruosas em matéria de teratologia. E ele consegue experienciar este drama nesta encarnação, sabendo-se libertado de um grande drama do passado. Esse poema reflete a experiência de Alarico I nas suas andanças, depois que Teodósio, o rei de Roma, desencarna, e ele resolve, então, assumir o comando de toda a região, criando pânico, medo, luto, pranto em todos os lugares que passava. Agora, já numa fase final de transformação, em matéria de expungir aquelas energias que nós dizemos no passado miasmáticas, adoecedoras, agora ele vem se declarar um espírito à procura do Cristo, buscando a sua bênção e a sua orientação. Ele é um dos nossos exemplos de martírio santificante, de autotransformação no estágio final dessas mudanças através do adoecer. E essa é a nossa temática de hoje, para a qual nós convidamos Nádia Matos. Vejam como as pessoas chegam. Quando as pessoas chegam via StreamYard, ela primeiro vê uma luz, ela gira, como se fosse um espírito que vai se aproximando, depois é que aparece a imagem. Suas primeiras palavras, Nádia Matos, sobre essas questões das doenças, digamos assim, congênitas, outras genéticas, doenças que não têm um procedimento que realmente as cure e as elimine, e que parece permear a vida das pessoas, provocando algum tipo de reflexão nelas próprias e em quem as circunda. Primeiro, boa noite a todos. Sempre uma alegria estarmos aqui conversando
falando sobre a doutrina espírita, refletindo e aprendendo todos nós. A concepção espírita de doença, ela implica o estágio evolutivo em que nos encontramos. Supomos, não é? A nossa convicção é de que, no momento em que nós estivermos no estágio de espírito puro, nós não teremos doenças, não haverá problemas de saúde. Por quê? Porque o corpo físico, o perispírito, eles vão manifestar a plenitude alcançada pelo espírito. Então, podemos dizer que esse estágio em que nós nos encontramos, ainda espíritos imperfeitos, nós, espíritos então de terceira ordem, nós temos padrões de desorganização espiritual, de distanciamento da lei divina, de desequilíbrio nas nossas construções mentais, emocionais, físicas e na nossa relação com as outras pessoas, conosco mesmos, com a divindade. Esses desequilíbrios, eles vão aparecer sob a forma de problemas diversos, entre eles os problemas de saúde. Então, em linhas gerais, essa é a relação mais ampla que percebemos. No entanto, há vários motivos, dentro desse quadro geral, há vários motivos pelos quais podemos adoecer. É um motivo genérico. Se nós estamos num planeta ainda de expiações e provas, com várias limitações, com várias dificuldades, e nós próprios temos muitas limitações do ponto de vista espiritual, só o fato de que a gente está encarnado no planeta Terra já nos coloca sujeitos a determinadas doenças. Então, existem doenças que vão aparecer, até porque a gente não desencarna com a saúde plena e absoluta. Você, para desencarnar, o corpo tem que parar de funcionar. E ele para de funcionar por causa de algum problema. Então, isso, num sentido amplo, faz parte do contexto. Mas aqui, nós vamos falar, basicamente, de doenças mais graves, doenças crônicas e doenças que impõem à pessoa que sofre delas uma série de esforços, não só para viver com ela quando é necessário, para tratar dela, para curá-la, para superá-la. Então, a gente vai estar falando desse foco específico e, mais ainda, sua relação com o processo reencarnatório. Então, padrões que já pré-existiam, padrões que estavam presentes no perispírito, de desequilíbrio e que vão se manifestar no corpo físico. Nós não vamos falar sobre a saúde com patrimônio reencarnatório, porque também o fato de que a gente nasce com um corpo saudável, com boas condições de funcionamento orgânico, várias habilidades auditivas, visuais, etc., isso também é fruto de um processo que vem de outras vidas e vem de muito antes de nós nascermos. Então, nós herdamos corpo saudável, não apenas biologicamente, da genética familiar ou do estilo de vida que a família nos coloca e o contexto onde vivemos, mas também nós herdamos esse corpo saudável de nós mesmos, de nossas ações e de nossas escolhas. Aqui hoje, nosso tema é doença e reencarnação. Então, por isso, nós vamos falar e pensar um pouquinho sobre como é que isso acontece no nível da doença. Então, vamos lembrar primeiro de que não é uma coisa que é absolutamente generalizada, né? Nós vamos falar de casos onde as pessoas apresentam doenças. E, para isso, eu vou falar, e aí acho que Peitinho vai ficar naquele processo de diálogo, mas acho que eu já posso começar colocando que eu vou trazer alguns casos, né? Seria isso, André? Exato. Para iniciar isso, veio em minha mente algo que me parece importante, quer dizer, a relação entre o adoecer e a aprendizagem evolutiva, né? Isso eu acho que me parece significativo. Há possibilidades da pessoa ser saudável, mas não quer dizer que seja evoluída. Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção.
a possibilidade da pessoa ser doente e estar bem evoluída, né? Em suma, eu acho que é preciso desconectar a ideia de que a doença é um parâmetro fundamental para definir atraso evolutivo. Esse é um dado, né? Essa relação não é tão linear como muita gente pode interpretar, né? Em segundo lugar, há um outro aspecto curioso, é que existem uma série de variáveis que interferem no próprio processo de desenvolvimento da pessoa, da aprendizagem evolutiva e das circunstâncias que as ajudam. O que eu quero dizer com isso é possível que em determinadas circunstâncias o merecimento da pessoa seja tão pequeno que ela precise ficar naquela situação difícil. E aí as variáveis externas convergem para isso. Em outras é o inverso, aquilo já não é tão necessário do ponto de vista situacional e físico, então isso desaparece de alguma forma, ou aparece uma circunstância curativa. Eu faço uma analogia, alguém nasce com uma lesão cardíaca grave, uma tetralogia de Fallot, mas ela nasce numa época que um cirurgião inventa uma técnica e altera o curso da própria doença. Obviamente que ela vai ser alterada se ela merece, digamos assim, esse tipo de processamento para poder continuar a sua vida. Mas isso não a exime do esforço de transformação, porque a facilitação que ela ganhou pode ser por uma espécie de moratória de sofrimento ou coisa parecida, não quer dizer necessariamente resolução das questões que aquele adoecer traria. Por que eu estou dizendo isso? Porque vem em minha mente uma história que eu vivi, a história de uma pessoa que andava nas ruas, cheia de feridas nos joelhos, nos cotovelos, e tinha crises convulsivas que foram rotuladas à época de epilépticas. E se vocês lembrarem, nos anos 60 a epilepsia pegava pela baba, né? Tinha-se essa ideia. E as pessoas fugiam daquele tipo de contato, né? Pois bem, numa dessas circunstâncias da vida, um dos epilépticos, o único que eu conheci em minha terra, ele foi agregado à família pela minha mãe. É claro, com o apoio do pai, que identificou, mas o que aconteceu foi que ele teve que ficar num local reservado, que era uma garagem. E lá ele desenvolveu um hábito que mais tarde eu vim saber que era da verminose. Ele comia a parede, o pó da parede. Isso é um distúrbio de alimentar. E nós todos os dias íamos àquela garagem fazer os seus curativos, e ele foi melhorando, mas de qualquer maneira era frágil, né? Quando ele estava melhor e não podia ainda sair, nós deixávamos ele nesse local e íamos para a chamada evangelização Juventude Espírita. Num desses domingos, nós fomos para a evangelização e quando voltamos ele não estava na garagem. Recordo-me muito bem da cena, ele saiu pela porta da frente, porque ela era, como se dizia antigamente, especada, né? E saiu para a cidade. Só que nós passamos a procurá-lo na cidade por inteiro. Ele não podia ter ido longe a pé. Nós estávamos motorizados de bicicleta, andamos na cidade e nunca mais ninguém viu essa figura na cidade. Como é que ela conseguiu fugir, fazendo um esforço daqueles para tirar uma madeira que era pesada, para sair da cidade nesta velocidade, porque foi mais ou menos com uma diferença de 2 horas, que ninguém conseguiu reconhecer uma cidade que tinha 5, 6 mil habitantes, porque a estrada ele se embrenhou, que ninguém nunca mais soube da sua história. E eu ficava matutando o que levaria alguém que estava sendo relativamente bem cuidada, casa, comida e tudo isso, sem nenhuma palavra sair mundo afora para viver ao léu. E eu fiquei me perguntando se isso não tinha a ver com este cuidado, embora chegasse uma boa hora para ele, ainda não era suficientemente merecida para continuar sendo persistente, a ponto dele
tomaram uma atitude inesperada, inexplicável, usando uma força não prevista e um deslocamento para uma pessoa que se arrastava no chão, um deslocamento numa velocidade que é impossível de ser clarificado. Aí fiquei imaginando como essas histórias que, às vezes, umas confluem para resolver, outras as pessoas constroem o problema e se mantêm nele de alguma forma, porque não conseguiram ainda aproveitar o ensejo para a transformação. Eu queria que você, então, introduzisse seus casos, verificando alguns desses aspectos que eu estou mencionando. De fato, esse caso aí está fora do esquadro, né? Não dá para compreender bem. Mas você falou da relação com a doença, né? Falou de dois aspectos importantes. Uma coisa, a gente lembrar que a gente há uma tendência de se fazer uma avaliação a partir do externo. Então, a pessoa que tem muitos problemas deve ser uma pessoa que cometeu muitos crimes nas vidas passadas e agora está expiando, etc., pagando, né? Como se diz. Isso se associa com doença. Então, de fato, não se trata de uma associação direta. Quanto mais doença, menos evoluído. Tem vários casos que mostram o contrário. Inclusive, no Céu e Inferno, Kardec aborda alguns casos muito interessantes. E tem uma outra coisa que é uma coisa que também é muito esquecida, que é o fato de que a gente pode, através da mudança do padrão vibratório, a partir da atitude, pode fazer a mudança e mudar, inclusive, a saúde, a qualidade da saúde e superar a doença. Então, eu tenho aqui dois casos que eu acho muito interessantes das obras de André Luiz. Um deles está no livro Ação e Reação. O título do capítulo é Adelino Correia, o irmão da fraternidade pura. É um capítulo lindo. Eu gosto muito desse capítulo e gosto muito desse caso. Eu não vou contar o caso todo, ele tem múltiplos aspectos, mas é interessante dizer que Adelino tinha uma doença, um eczema, uma doença de pele que era extensa, abrangia o rosto, abrangia o pescoço, abrangia praticamente o corpo dele todo. Era extremamente dolorosa. Era uma doença que as suas características eram de ser extensa, de ser muito dolorosa, muito desconfortável, doía e também socialmente desagradável. A doença de pele já dificulta as interações sociais, dá uma impressão ruim e, em geral, há uma tendência das pessoas de afastamento. Então, Adelino Correia tinha essa doença, ele sofria muito. E o relato no livro é de que ele era uma pessoa extremamente dedicada a fazer o bem. Ele era um homem muito pobre, não estudou muito pouco, então a possibilidade de trabalho que ele tinha era uma possibilidade limitada. Ele trabalhava muito, mas ganhava pouco. Tinha a mãe dele, que ele sustentava, morava com ele. Ele foi casado, mas a esposa decidiu encerrar o casamento e seguir outros rumos e deixou a filha do casal com ele. Então, ele sustentava a mãe, sustentava a filha e ainda adotou 3 meninos que foram colocados na porta dele sucessivamente. E ele trabalhava o tempo todo, né, para sustentar essa família, mas uma boa parte do seu tempo era dedicada a um trabalho que ele fazia no centro espírita, onde ele fazia parte doutrinária, onde ele fazia parte mediúnica, onde ele fazia toda espécie de atendimento social. E é impressionante que essa doença, embora existisse, não impedia de fazer essas ações, etc. E André Luiz relata, André Luiz está desencarnado, né, o espírito que é autor do livro, e ele e outros espíritos estavam lá para aprender sobre a lei de causa e efeito, e vinham várias entidades desencarnadas para pedir ao espírito que estava coordenando o aprendizado dele, um espírito mais elevado, que ajudasse Adelino, porque, coitado, ele sofria tanto. E aí, esse mentor disse que não, que ele já estava sendo super ajudado, ele era continuamente socorrido, porque o que tinha de gente encarnada e desencarnada, agradecida dos benefícios
benefícios que ele tinha feito, da bondade dele, da perseverança, né, em ajudar as pessoas, mesmo ele tendo poucas condições. Então ele já estava bem melhor. Aquela doença seria uma doença praticamente incapacitante, seria uma doença muito mais dolorosa, muito mais difícil para ele, e a doença estava completamente sob controle. Ela estava agora no mínimo possível. Ela não tinha como regredir mais, e toda aquela ação no bem estava fazendo a contenção, tanto diretamente pelo padrão vibratório, como indiretamente pelo auxílio, né, das equipes espirituais que trabalhavam com ele ali na casa espírita e que iriam sempre ajudá-lo. Aí a gente vai ver por que ele tinha essa doença tão terrível. Nós vamos ver uma coisa que é super importante para pensarmos em termos de evolução e em termos de saúde também, né? No caso da relação entre doença e reencarnação. Adelino, na encarnação passada, ele era o filho de um grande fazendeiro. E ele, vamos dizer, o pai, ele era um filho, o pai não se casou, não tinha filhos de casamento, ele era um dos muitos filhos que esse pai teve com escravas, etc. Mas o pai gostava dele e aí reconheceu, e aí eles sempre foram amigos, e ele trabalhou a vida toda, cresceu junto do pai, o pai botou para estudar, o pai era riquíssimo, então ele compartilhava de tudo, de tudo. Chega um dado momento, ele já adulto, que o pai resolve se casar, e isso causa um problema. Porque o problema é que agora ele ia casar, ele ia ter filhos, e a herança ia ser dividida, e etc. Eu também não vou contar os detalhes, sugiro que a gente leia esse capítulo, você não precisa, a ação e reação, é um livro, claro, é interessante a gente ler completamente, mas é também um livro que pode ser lido por capítulos, né? Principalmente os capítulos finais, e esse é um deles. Então, o que acontece? Ele faz uma trama que é para matar o pai, e matando o pai, ele fica com a herança toda. Então, ele contrata uns capangas e os caras tocam fogo, simulam lá incêndio, e o homem morre queimado. Então, evidentemente, esse homem desencarna, em desencarnando, ele toma conhecimento de tudo, ele fica com muita raiva desse filho, e aí todo um processo obsessivo. O fato é que essa ação tão cruel, né, egoísta ao extremo, absolutamente insensível, ela causa um padrão de desequilíbrio perispiritual, que é a matriz dessa doença. Porém, ele, ainda desencarnado, ele chega um momento em que ele é recolhido, ele é socorrido, e ele se dá conta. E ele resolve mudar, né? Então, essa resolução de mudança, ela é importante nessa estruturação da saúde, né? Desse equilíbrio, dessa recuperação dos problemas de saúde que são causados por fatores reencarnatórios. E é interessante que muita gente acha que não, mas eu matei alguém numa vida, aí eu vou levar não sei quantos anos no umbral, depois eu vou levar não sei quantas encarnações sofrendo até conseguir fazer alguma coisa. E não é assim. Essa é mais uma das ilusões que a gente tem, um pouco para adiar o esforço necessário para a gente evoluir. Então, esse caso de Adelino Correia, ele mostra muito que no processo do adoecimento, quando a doença tem causas anteriores, aí a gente lembra do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala causas atuais das aflições, que são a grande maioria das causas das aflições e doenças também. Muitas vezes temos doenças que são oriundas do estilo de vida. A pessoa é sedentária, a pessoa é irascível, se irrita com tudo, se ofende com tudo, se magoa com tudo. A pessoa come demais. Então, essas coisas, hoje a medicina diz, você muda o estilo de vida que você evita ou minimiza certas doenças. Então, as causas atuais das aflições são maiores. Mas existem causas anteriores e existem causas anteriores de doenças. E nesse caso, a gente não tem que ficar sentado esperando sofrer até morrer para passar. Você pode começar a implementar mudanças importantes já agora. Então, tem o caso de Adelino, que se refere a isso, e tem um caso também de Marcelo, que é uma doença neurológica. Marcelo tem epilepsia, tinha. Está no livro No Mundo Maior. Era um rapaz que ele reencarnou, essa criança,
família, equilibrada, etc., é um menino ótimo, mas aos 14 anos, mais ou menos, que é exatamente quando você fecha, né, o processo da puberdade, você entra, 13, 14 anos, você entra na adolescência, então o espírito já, digamos assim, integrou mais profundamente os seus padrões perispirituais nesse corpo, e aí é como se o espírito começa a recuperar a sua identidade passada, não na consciência, mas nas interferências na vida. E aí esse menino desenvolve um quadro de epilepsia, isso lá pelos anos 50, 60, por aí. E foi muito difícil, foi muito doloroso, mas ele tinha uma atitude interior, que André Luiz descreve, onde ele, nessa encarnação, ele estava como espírito firmemente decidido a resolver os seus problemas evolutivos, a superar digamos assim, os padrões distorcidos de relação, de contato com a lei de Deus, etc. E ele era muito dedicado. A família dele era espírita, ele era um rapaz que toda experiência ele aproveitava, e essa experiência da epilepsia também ele fez os tratamentos médicos indicados e, sobretudo, ele tinha uma dedicação à caridade, ao conhecimento da doutrina, fazer o bem, ao autoconhecimento, ao equilíbrio pessoal, de tal forma que, findada a adolescência, no início da juventude, que é quando no início da vida adulta, que é quando André Luiz escreve uma visita que os espíritos fizeram na casa dele, ele já tinha superado o problema. Ele não tinha mais o quadro da epilepsia, se apresentava eventualmente durante o sono, na forma do chamado pequeno mal, ele tinha algum desequilíbrio ali. Ele, como espírita, ainda ficava abalado, porque isso, essa matriz dessa epilepsia, desse problema, a matriz estava na sua estrutura perispiritual, causada pelo profundo desequilíbrio que ele ficou durante, né, o período entre a última encarnação e esta, onde ele ficou atacado por seus inimigos, espíritos, obsessores, etc., que o odiavam não sem razão, porque durante vidas sucessivas ele foi uma pessoa que era muito inteligente, era uma pessoa rica, era uma pessoa de muito poder, e assim, quando a pessoa era amigo dele, ele fazia tudo o bem possível para essa pessoa. Então ele tinha muitos amigos, inclusive espiritualmente, muitas pessoas que ele ajudava. Se ele ajudava, se fossem do lado dele os amigos dele. Quem era contra, ele não tinha pena. Então, ele criou muito desequilíbrio. Esses dois casos, eles são casos que falam claramente de como nós podemos fazer mudanças sem precisar esperar várias encarnações no futuro, sem precisar esperar várias doenças, décadas e décadas de doenças terríveis. Isso não é necessário. Pode ser, em alguns casos, mas não é uma determinação da lei, é muito escolha nossa. E isso está ilustrado numa questão do Livro dos Espíritos, que está na terceira parte, que é a parte das leis morais, o capítulo 12, da perfeição moral. A questão é 909. Os espíritos perguntam: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Essa é a pergunta. Se a gente pode vencer nossas más inclinações pelo nosso esforço. Assim, se empenhando, se dedicando, desenvolvendo disciplina e tal. E os espíritos respondem sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. É interessante. Eles estão dizendo que com frequência a gente nem precisaria se esforçar muito para vencer nossas más inclinações, os péssimos hábitos que a gente adquire durante as vidas passadas, a inclinação para o mal, o hábito de sempre ceder, não é, às demandas mais inferiores da personalidade, do egoísmo, do orgulho. Eles dizem sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com poucos de vós fazem esforços. Então, eu acho
acho que esses dois casos, de Adelino e de Marcelo, já para a gente começar, eles formam duas expressões disso que está na questão 909 de O Livro dos Espíritos. A gente pode se decidir e se esforçar, a gente vence muito mais facilmente do que nós imaginamos as nossas más inclinações e os maus hábitos, né? Chamando de más inclinações, o que o Livro dos Espíritos chama de paixões, o egoísmo, o orgulho, né? a violência, a tendência a suprimir o interesse do outro pelo nosso próprio interesse e tudo que está relacionado a isso, fazendo bem poucos esforços. Então, Adelino Corrêa e Marcelo, eles são exemplos de pessoas não que fizeram coisas extraordinárias ou que eram seres extraordinários, mas eles ali, segundo o Livro dos Espíritos, o que eles estão fazendo é usar a vontade para superar aquilo que já não serve para a própria evolução. Na maioria das vezes, a gente não faz isso. A gente segue em situações de saúde precária, situações de doenças muitas vezes difíceis, e nós não nos empenhamos para mudar as causas que estão ao nosso alcance. E por causa disso, aí a gente lamenta, a gente diz que é difícil, a gente diz que evoluir é uma coisa muito trabalhosa, etc, etc. E a doença, então, se torna, vamos dizer, ela meio que se apropria da nossa vida. Nem Adelino, nem Marcelo permitiram que a doença os definisse. Eles fizeram com que a sua identidade espiritual, seu propósito reencarnatório, suas aspirações superiores determinassem a sua vida. A doença é, sim, um incômodo, é uma coisa dolorosa, é muito difícil, e algumas ou muitas, né, barreiras, mas não define a pessoa. Acho que é o primeiro aspecto que a gente pode falar a partir disso que você falou, André. Eu vou seguir adiante. Bom, porque tem um caso... Tomando esses dois casos, as reflexões que podem aparecer são as seguintes. É possível mudar o curso dos problemas. E é interessante como isto vai sendo agora, de certa forma, apresentado nas áreas acadêmicas com o nome de epigenética. Antigamente, e a gente talvez ainda esteja imbuído disso, havia uma espécie de determinismo que era um fatalismo. Não há nenhuma chance de se alterar. Isso começou a ser problematizado quando se verificou que pessoas com a mesma doença genética podem ter expressividades diferentes. O que é uma expressividade? É o que aparece, o chamado fenótipo, ou a sintomatologia. Então, você pode ter, por exemplo, no nosso meio, é muito comum, a falcemia, doença anemia falciforme, e, no entanto, tem uns que têm ela numa forma muito mais grave do que outros. Um desenvolve certas complicações que os outros não desenvolvem. Então, há diferenças de pessoa para pessoa nessas circunstâncias. Esse é o lado, digamos assim, dos estudos dos encarnados. Mas quando a gente vai ver o outro lado, verifica que, primeiro, a doença tem um significado. Não é somente uma problemática da fisiologia. Ela tem um significado evolutivo, espiritual. Ela não está posta de qualquer jeito. Ela está posta em função de uma série de variáveis. Segundo, como o perispírito é um modelador, o perispírito é influenciado pela mente, ou que se usarmos outra linguagem, pelo psiquismo, e ele pode estar alterando essa moldura orgânica em todos os instantes da sua vida, né? Tanto no percurso de desencarnado como de encarnado, né? Não precisamos transformar, portanto, algo concreto, existencial, em fatalismo. Mas ainda que seja uma doença de recursos pífios, sem nenhuma solução, certas patologias congênitas, em cujo
capacidade de transformação aparentemente, atualmente, ainda é mínima, é preciso recordar que elas têm um significado para a aprendizagem das pessoas. E o espírito não está simplesmente restrito àquela situação corpórea. Ele está vivendo como espírito, como perispírito, ele pode estar se desdobrando, ele pode estar em contato com os seus companheiros, amigos e adversários, convivendo e aprendendo as lições. Eu estou dizendo isso porque a gente pode ficar impactado com certas situações realmente dolorosas, mas impactado negativamente em relação à compreensão da justiça divina. Como é que se dá um castigo tão miserável para uma pessoa? Não é bem assim. Em nós aquilo causa um efeito, porque o valor que nós damos ao corpo e as autolimitações que vivemos imposta pelo corpo faz a gente sentir desse jeito. Mas aos poucos a gente vai aprendendo que este corpo é uma modelagem e, portanto, pode experienciar isso de forma diferente. É o que agora, como eu mencionei, a epigenética está mostrando. O comportamento das pessoas, ou as questões valorativas e emocionais influenciam na ação dos genes. O que era só o genes dominante, agora tem uma outra característica que está sendo colocada. Daí porque me parece importante para quem tem doenças crônicas ou tem algumas patologias incômodas ou limitadoras, perguntar o seguinte: primeiro, para que isto está em minha vida? Qual é a função de estar aqui? Eu evitaria ficar olhando assim, quão mal eu fui no passado, como muita gente fica. Né? O que é que eu fiz de tão dramático para estar nessa situação? Eu faria agora a pergunta para o futuro. O que é que está fazendo isso na minha vida, apontando para alguma coisa que eu posso maturar, crescer? É bom lembrar uma frase, que, se eu não me engano, é do livro Humberto de Campos, Novas Mensagens. Não é a intensidade do sofrimento que vai ser valorado evolutivamente. É o aproveitamento do sofrimento naquelas circunstâncias. Então, é preciso estar atento a isso, porque eu posso passar em situações realmente dolorosas e não ter o ganho que poderia ter se eu não a aproveito. E isso não é só para a pessoa que está nessa situação. Eu me lembro muito bem dos comentários quando o Alzheimer surgiu na cultura médica, né? O sofrimento, em certa escala, a partir de um determinado momento, não é tanto para quem está demente, é para quem está ali junto. Quem está demente é aquela história, esqueci, nem vou me lembrar que estou demente, não tem, pelo menos na exteriorização, o sofrimento que normalmente os outros têm, porque conheceram a normalidade daquela pessoa, a época produtiva, isso, e os vínculos afetivos levam a uma situação de penalização. A pergunta que a gente tem que fazer é: em que medida eu estou sendo afetado? Porque tudo é justo, merecido, necessário, é uma oportunidade sempre de crescimento. Todas as propostas evolutivas são propostas, portanto, de ganhos, de aprendizagens e por aí vai. No caso de Marcelo, que você citou, me lembrou muito a história da epigenética. Claro, ele tinha o que o povo chamava de foco, a arritmia, mas o desencadear da crise existencial depende de uma série de variáveis. E vou lhes narrar uma experiência familiar. Meu pai dizia que ele era epiléptico no mundo espiritual. Vocês já ouviram falar nisso? Coisa da minha família. Ele dizia o seguinte, que certas influências da Lua provocavam isso. Ele não tinha crise convulsiva acordado, não tinha crise convulsiva nem dormindo tradicionalmente. Ninguém nunca viu as convulsões dele. Mas ele dizia que ele, desdobrado, ainda tinha crise convulsiva. Né? Por isso que ele tinha todo o cuidado do trabalho mediúnico para evitar isso. Ainda não tinha feito o processo de regeneração perispiritual completamente, mas ele não era suficientemente intenso para fazer com que houvesse uma reverberação no nível físico.
Em compensação, ele tinha uma enxaqueca. É uma enxaqueca bem lembrada na família, porque os 7 filhos tinham que ficar quietos, paralisados em casa, não podia paralisados, leia-se, sem fazer barulho, como 7 crianças em casa, sem jogar a tradicional bola, a gritaria, tudo isso, porque ele ficava deitado uma semana e os remédios da época eram incapazes de retirá-lo dessa crise. Eu me lembro muito das batatinhas quentes, batatinhas, aquelas pequenininhas na testa, que era uma das terapêuticas de então. Não sei se placebo, se o calor, o que era que acontecia do ponto de vista da fisiopatologia. E também os espíritos foram consultados. Por que é que não resolvia esse problema para eles? Ele estava resolvendo tantos problemas para os outros. E os espíritos responderam a mesma coisa. Sem ler Ação e Reação, eu aprendi, ou sem ler livros de André Luiz. O tratamento dele é enxaqueca. Ele precisa dessa enxaqueca toda vez que a sua vibração psíquica chega a um nível X mais baixo, aí desencadeia a crise. Ele foi indo e realmente ficou curado depois de um acidente de carro em que ele teve traumatismo de crânio e praticamente passou 2 meses internado. Eu brinco dizendo que ele transferiu a enxaqueca para o asfalto. O asfalto ficou lá sentindo e ele conduziu de tal maneira o seu karma que uma pancada daquelas que dura 2 meses internado é suficiente para curá-lo das demandas vibratórias mal resolvidas, né? Mas é só para mostrar como tudo se altera, tudo pode ser visto em função daquilo que nós estamos fazendo, né? Embora as doenças, pela lógica da alopatia, sejam iguais, nós podemos inferir que cada um sente de um jeito, do jeito da sua história, do seu processo. Vocês vão encontrar isso em situações que são analogias que nós fazemos. Num acidente de avião, muitos mortos, os espíritos foram socorrer e disseram: o acidente foi o mesmo para todos, mas a morte não. A morte é pessoal. Assim como a morte é pessoal, a doença também é pessoal, né? É o modo como ela é encarada, é o que fazemos dela e para onde vamos. Marcelo conseguiu fazer isso, né? Pelos hábitos dele. Adelino também. Mas nem sempre vai ser assim. Tem pessoas que são espíritos que têm muito maiores dificuldades, estão mais, digamos assim, encapsulados na sua própria vibração desagradável e a complicação é maior. Vamos ver, Nádia. É verdade. Eu estava lembrando que essa coisa de a questão que eu li do Livro dos Espíritos, os espíritos dizem, não precisa de muito esforço, mas às vezes a pessoa está tão condicionada naquele padrão que ela não consegue fazer nem um pequeno esforço que poderia, né, ajudá-la a resolver isso. No caso de Marcelo, André Luiz diz que ele vivia regido pelo superconsciente, pelo padrão das aspirações superiores. Então, se a gente consegue fazer esse processo, aí facilita muito. Porém, como você está dizendo, muita gente não consegue, mas mesmo assim, é possível a gente conseguir aproveitar a experiência. Acho que isso que você falou nesse bloco sobre o que a gente vai fazer com a doença, como a gente pode aproveitar a experiência, aproveitar o processo de aprendizado, isso vai resultar, às vezes, na diminuição do problema, como foi o caso de Adelino, às vezes na cura, como foi o caso de Marcelo, e às vezes não vai acontecer nada visível com a doença nessa encarnação, mas a pessoa está fazendo uma cura num nível mais profundo. Tem um caso muito interessante que está no livro Entre a Terra e o Céu, que é o caso de Júlio. Eu acho esse caso muito didático para a gente entender essa relação entre o perispírito, entre a ação do indivíduo, o perispírito e o corpo físico. E ver que é uma interação que tem a sua flexibilidade. Não é uma coisa rígida, como a gente pensa. Aí fez isso, A igual a B e acabou. Por exemplo, é o caso de Júlio. E ajuda a gente a entender uma coisa de doença, que é a doença de criança, né? Criança
criança que nasce doente, você falou da questão epigenética, criança que morre pequeno, né, muito cedo. E o caso de Júlio é bem esse. Júlio tinha 8 anos quando desencarnou. Ele não tinha nenhum problema de saúde evidente. Era um menino saudável, de 8 anos de idade, travesso, ele tinha uma madrasta, ele tinha maior briga, birra com a madrasta, era uma confusão, mas ele funcionava super bem, não tinha nada, né, fisicamente. Mas o padrão estava presente. É aquilo que você falou no início, que muitas vezes existe o problema, mas ele não aparece como doença. E aí nós vamos acrescentar, porque nem sempre a pessoa tem condições de resolver. Então, as coisas que estão no nosso caminho, na nossa programação evolutiva, na nossa programação reencarnatória, elas estão ali porque nós podemos lidar com elas. Não quer dizer que sejam os únicos problemas evolutivos que nós temos. Júlio, ele desencarna aos 8 anos, e ele era super saudável. Mas é interessante, a gente se surpreende que quando o André Luiz vai descrever ele no mundo espiritual, ele está numa instituição, sendo socorrido, cuidado, instituição para crianças, mas ele está internado porque ele tinha muitos problemas. Ele diz que é uma ferida que vem da glote, passa por toda a laringe, traqueia, etc., toda essa área, e ele sofria muito, ele sentia muita dor, era um ferimento visível, apesar de todos os cuidados magnéticos, passe, etc., obviamente que ele estava recebendo, ele não conseguia melhorar, ele chorava muito, ele estava muito infeliz. Veja, isso não parece um menino de 8 anos, mas um menino de 8 anos que tinha um corpo saudável, que viveu aquele processo, era uma criança que o espírito ali encarnado ainda estava, digamos assim, sujeito ao padrão da infância, que é o padrão do corpo, que é o padrão da família. Quando ele desencarna, que perde o corpo, aí o perispírito manifesta e a solução, eles não conseguiram resolver o problema, né? Ele não conseguia sair daquele sofrimento, daquela dor, ele não conseguia, e ele, então, a solução é ele reencarnar. E é muito interessante que na reencarnação, ele reencarna como filho da madrasta. E aí, na reencarnação, a gravidez inteira, ela teve problemas de garganta. A gravidez inteira, ela sofreu, ela não tinha nada de problema de garganta, vida. Antes disso, na gravidez inteira, ela apresentou esse tipo de problema, sofreu muito, sentiu muita dor de garganta, teve muita inflamação de garganta, febre, etc. Foi uma gravidez difícil. Quando o menino nasceu, ela não teve mais nada, ela ficou boa. Então, indicando aí que no processo da gravidez, há uma ligação do perispírito do reencarnante com o perispírito da mãe. E aí, ela fica tocando energias e fluidos com aquele ser que está reencarnando e ela partilha, digamos assim, dos eventuais desequilíbrios dele. Foi isso que aconteceu, ele nasce, ela fica bem. Só que ele, desde que nasceu, ele tinha muito problema de garganta, até que aos 2 anos ele contrai difteria. Isso foi numa época que com certeza não tinha vacina contra a difteria, ou pelo menos não era desse jeito que é agora, porque é um livro antigo, anos 50, 60 também, e acho que foi dos anos 50. E aí ele desencarna aos 2 anos. E voltando ao mundo espiritual, aí sim ele se recupera. Aí a gente vai descobrir o caso, por que isso aconteceu. Era o padrão que estava no perispírito que fez ele ficar dando volta desse jeito. E aí vai-se para a Guerra do Paraguai, que ele tem lá envolvido num triângulo amoroso, ele é muito apaixonado por uma mulher, etc., mas aí a mulher resolve que quer outra pessoa e abandona ele fica desesperado e ele resolve se suicidar. Para se suicidar, ele bebe, acho que é soda cáustica, alguma coisa desse tipo, mas milagrosamente eles conseguem socorrê-lo, levam para o hospital e ficam lá tentando, né, salvar a vida dele, ficam tentando fazer ele melhorar. Obviamente aquilo lesou toda essa área, né? E aí ele sofria muito, mas ele continuou decidido a se matar, possivelmente agora ainda por causa do sofrimento. Ele queria, né, além de resolver o sofrimento amoroso, resolver o sofrimento físico. Ele achava que o suicídio traria isso. Então, quando ele melhora um pouco, ele dribla ali o pessoal que estava cuidando dele, e ele se joga no rio, e aí sim ele morre. Então é interessante que o padrão
as 2 tentativas de suicídio, o padrão do afogamento, ele vai e aos 8 anos ele desencarna afogado sem motivo nenhum, num dia que foi para a praia com a família e pronto. Mas o padrão da lesão que ele fez por causa do negócio lá que ele bebeu para se suicidar, isso fica como uma marca no perispírito e ele retoma. Mas o que é interessante nisso? Parece que foi ao contrário, né, do que você estava falando. É uma coisa que não tinha jeito, que era um determinismo. Primeiro, o determinismo aparente, ele está ligado à impossibilidade desse espírito de superar isso de outra forma. Segundo, quem lê o livro, aí também eu não vou contar, Entre a Terra e o Céu, é um livro muito interessante, você vai ver que tem uma intrincada rede de relacionamentos entre o pai dele, a madrasta dele, ele mesmo, uma amiga da família, a irmã. Veja, você tem ali uma série de seres e esse processo todo, para ele, é o que eu disse, para ele aparentemente não resolveu nada, porque desencarnou com 8 anos, depois nasceu com muito sofrimento, desencarnou com 2 anos. Mas esse era o processo de cura da lesão perispiritual que permitiu ele, quando ele desencarna dessa segunda vez, aí ele melhora, ele fica um tempo no mundo espiritual e aí sim ele programa uma reencarnação completa, um projeto, com coisas a fazer, a desenvolver, etc. E ele nasce novamente. Então, esse é um caso, tem um caso extremo, né, que é interessante, que está no livro Ação e Reação, que é o caso de Sabino. Sabino é um cidadão que eles relatam, Sabino é acho que é uma criança, não sei se ele é uma criança ou se já está mais crescido, porque é difícil identificar a idade dele, porque ele tem múltiplas patologias, múltiplas síndromes, que causam deformidade física, causam limitações mentais, causam problema de fala, enfim, ele é todo limitado, caso extremo, e uma pessoa muito pobre. A mãe era extremamente pobre, vivia lá num lugar sem nenhum conforto, viviam da caridade pública. Ele, ao mesmo tempo que causava, né, compaixão às pessoas, causava uma certa aversão, por causa das patologias mesmo, que eram muito desagradáveis, que ela se esforçava. Aí, quando você vai ver, aí André Luiz vai, né, observar o mundo interno desse ser. Ele nem sabia o que estava se passando, porque o espírito que estava ali reencarnado como Sabino tinha sido um barão de S, né? E esse barão, ele foi de uma crueldade extraordinária, uma pessoa extremamente egoísta, violenta, inescrupulosa, e ele sempre causou mal às pessoas, sem nenhum conflito, sem nenhum problema, e só aumentando o sofrimento ao seu redor. Sendo que esta mãe dele, chama Pauliana, que hoje era mãe dele, que era uma mulher muito pobre, muito exaurida, porque não tinha para onde ir, não tinha condições e vivia por conta daquele filho, e aquilo não avançava nunca, ela era exatamente a grande parceira de crimes dele e a pessoa que dava as ideias, que ajudava. E aí, a pergunta é, qual a utilidade desse processo, né? Do processo de Sabino? Ele não tinha nem consciência. Quando você auscultava a mente dele, ele estava pensando nas coisas do passado. Ele estava como se estivesse no passado, que ele ainda era barão, as coisas que ele fazia, as coisas que ele tramava. Ele não tinha consciência, mas ali havia não só o corpo físico funcionando como um dreno para aqueles padrões, mesmo que ele não tivesse consciência, ali ele estava num nível muito diferente de Avelino, de Marcelo, muito diferente até do próprio Júlio, que tinha uma condição mediana. Ele estava prisioneiro desse passado, mas ele se beneficiava com aquele processo, por mais doloroso que fosse, ela se beneficiava, porque ela estava ali consciente, construindo padrões de cuidado, de amorosidade,
de resgate através do sofrimento, e ele estava liberado, e tinha um monte de espírito a quem ele tinha causado muito mal, que estava buscando agredi-lo, destruí-lo, não davam sossego. E aí eles tinham perdido ele de vista, porque ali ele estava como se fosse internado. Veja, tem várias possibilidades para a compreensão da doença. Eu vou falar só mais uma, que é o caso de Zilda, que é um caso breve. Veja, eu fui para Sabino, é um caso extremo, né? Uma expiação dolorosa, um processo inconsciente. Mas aqui a gente tem o caso de Zilda, que foi o seguinte: ela era noiva de Jorge e era irmã de Marina. Só que Marina e Jorge começaram a paquera e ele resolveu terminar o noivado e resolveu ficar com a irmã dela e casar com a irmã dela. Ela ficou muito desesperada com isso e resolveu que iria se suicidar, e se suicidou. Isso foi um problema, né? Foi terrível para ela, porque o suicídio ele compromete o padrão psíquico de uma forma muito intensa, mas aquele conjunto de... Veja, você não tem aí uma doença que é de uma pessoa só. O desequilíbrio dela estava relacionado com a atitude descuidada da irmã e do noivo, né, que provavelmente não tiveram consideração como ela ia se sentir ou priorizaram lá as suas escolhas. O resultado é que ela reencarna muito pouco tempo depois como filha do casal. A primeira filha do casal foi ela, e ela sim, aí ela apresentava ainda, provavelmente por ter sido muito recente, mas também porque ela deveria estar ainda muito fixada no que aconteceu, ela nasce com uma série de limitações, uma criança muito dependente, uma criança que exigiria enormes cuidados, tanto daquela mãe quanto daquele pai, e porque ela estava ainda ligada àquele conjunto. Então, você aí tem uma situação de uma doença que é um processo, uma complicação que foi introduzida, não tem planejamento reencarnatório para a pessoa se matar, né? Não tem planejamento reencarnatório para você trair compromissos. Você pode, obviamente, dependendo dos padrões sociais estabelecidos e das relações humanas, você pode mudar de ideia. Mas o que se vê ali é que eles não tiveram nenhum cuidado com ela, não tiveram nenhuma consideração e não se deram conta de que ela não conseguiria suportar aquela experiência. Então, pela forma como as coisas foram conduzidas, os três ficaram vinculados, e aí ela renasce como primeira filha do casal. Haveria outros filhos, né? Mas ela foi a primeira e iria, digamos, cooptar ali a necessidade de que aqueles dois aprendessem as lições evolutivas que precisavam. Então, a doença para ela servia de dreno para os padrões de desequilíbrio que foram gerados no processo do suicídio, e para eles, o casal, talvez uma possibilidade de reflexão, de aprender a conter um pouco os seus interesses pessoais e se dedicar a alguém que não vai dar retorno, no sentido de que a menina não ia ficar boa, né? Eles iam precisar ficar ali dedicados a ela o tempo todo, ok? Então, esse conjunto agora eu tentei abordar essa parte que você falou. Pois é, então vocês vejam como as histórias que nos trazem a vida, principalmente na literatura espírita, tira de nós aquela sensação de o mundo dos injustiçados, o mundo dos que vivem digamos assim, expressão bem interiorana, ao Deus dará, né? Deus criou o mundo e parece que abandonou. Essa justiça não funciona. E de vez em quando a gente ouve frases que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, a pergunta: se fosse um homem de bem, não teria morrido, né? A gente tem essas noções colocadas desse jeito. Parece-me que uma das nossas tarefas é compreender essas dinâmicas corporais em função desse projeto de evolução. Se nós fizermos isso, a nossa história será muito mais bem vivida, né? E também o nosso entorno será muito mais bem compreendido. Nada é por acaso, nada está posto injustamente, cada um sabe lá no íntimo do ser a sua história e faz a sua história.
Eu sei que isso pode não agradar a muita gente, porque tem uma tendência natural, no estágio evolutivo em que se encontra, em projetar nos outros e no mundo a responsabilidade sobre a sua própria dor, sobre o seu próprio sofrimento. Um dos passos de libertação que o pensamento espírita dá é ter ao sujeito que ele é o senhor da sua história. E assim como ele fez a história presente, ele pode fazer um novo futuro, transformando o que vai acontecer. Não é simplesmente ficar à deriva de uma noção chamada tradicionalmente de kármica. Isto não tem jeito. Até porque, eu vou insistir, não é o sofrimento em si, não é a doença que provoca a evolução. É o uso que eu faço dela, é uma maneira como eu me aproprio das possibilidades de crescimento que ela pode oferecer. Há muito nesse campo, há muita reflexão, muitos estudos podem ser feitos relativos à aprendizagem, e uma das boas possibilidades é nós mesmos, quando estivermos em situações de doença qualquer que seja ela, nos perguntarmos uma vez mais: para que eu estou nessa história? Para quê? Alguns aliviados. Eu me lembro da primeira pessoa que teve o diagnóstico de AIDS, ela me contando como foi repudiada no colégio, foi demitida, era uma problemática na época devastadora. Depois ele se transforma num agente de prevenção da AIDS, mas a AIDS é uma doença fatal. Hoje a gente encontra pessoas que o tratamento, as drogas pelo menos contiveram o avanço e ela parece crônica. Mas o que é importante é a cronicidade dela ou a aprendizagem? A aprendizagem que é significativa para o espírito imortal, que vai construindo as suas nuances históricas, as suas vivências de um modo geral. Então, saiamos daquela posição muito comum de crime e castigo e nos perguntemos que estímulo que este projeto existencial, essa circunstância histórica, nos permite vivenciar. Só para finalizar, eu me lembro de duas histórias que eu tive na convivência com o Divaldo Franco. Uma delas é quando Gésio Gonçalves aparece para ele e pede-lhe que visite os leprosários. Isso ele já narrou publicamente. E ele, naquela época jovem, disse: eu ir para leprosário, ainda mais a marca de leproso era muito forte, muito nítida. E o Gésio Gonçalves dizia: é melhor ir visitar o leprosário do que ir para o leprosário pela doença. De alguma sorte, evidentemente, pela história e a trajetória de Divaldo, isso não mais aparece na sua vivência, na sua experiência de encarnado, inteiramente superada. Não foi necessariamente só as idas aos leprosários, mas a própria vida psíquica como tal. E a segunda, que é curiosa também, é que numa dessas visitas ao leprosário, naquela área onde hoje é o Instituto Cotumá, em Águas Claras, visitando aqueles personagens ainda internados, carcomidos pela doença, um dia ele nos chamou e disse: conversem com esse casal de leprosos. E disse por que estava pedindo isso. Bezerra de Menezes lhe apareceu naquele momento e disse: eles estão se despedindo do planeta Terra. Vocês estão vendo ele na veste carnal carcomida, mas eles são de tal nível de evolução que vocês dificilmente os encontrarão nos próximos séculos, porque eles vão se despedir da própria Terra pelo grau de evolução que se apresenta. Vejam o que é que eles estavam fazendo ali, naquele cubículo, naquela circunstância. Eles estavam apenas preparando a sua largada, deve ser no foguete da evolução, para chegar em outro cosmos, com outro nível de realidade. Isso nos remete a uma ideia básica, que é: todo julgamento é impreciso e é perigoso. Ao olharmos alguém, ou ao nos olharmos, merecemos muito mais compaixão do que julgamento, obrigado, Senhor, do que obrigado, aquela consideração obrigado negativa pela sobre o minha fato dor. de estarmos nas Obrigado, circunstâncias Senhor,
daquele tipo de doença. Obrigado. Então aproveitemos o ensejo Obrigado pelo para teu também construirmos amor. novas vibrações psíquicas Obrigado, que Senhor. alterem o perispírito e que Obrigado. nos mantenha Obrigado saudáveis, pelos ou meus pelo menos que irmãos. contenham Obrigado, algumas Senhor. matrizes doloridas Obrigado. ou dolorosas que podem Obrigado por influenciar o esta nosso corpo. nação. Lembrem-se que no Obrigado, futuro, como Senhor. diz Miguel Couto, o Obrigado. mentalismo Obrigado será porque uma das estou grandes aqui. terapêuticas para a Obrigado, humanidade. Senhor. Aquilo que a gente mentaliza. Obrigado. Obrigado Que Deus nos porque abençoe e sou que a gente possa feliz. usufruir Obrigado, Senhor. dessas lições e, quem Obrigado. sabe, se dedicar a Obrigado essas pelos amigos literaturas meus. para melhores Obrigado, estudos e mais Senhor. ricos Obrigado aprofundamentos. Até por sábado, ser quando só um começamos filho todos de os cursos da Deus. Federação Espírita da Obrigado, Bahia. Senhor. Dessas duas, Obrigado. nos setores, Obrigado por à este tarde e noite, mentor os outros, que à junto tarde, com basicamente, outros as atividades que amigos existem o Centelha para capacitar os Divina trabalhadores espíritas fundou. ou continuemos no Obrigado, nosso curso Senhor. Autoconhecimento e Obrigado. Evolução. Também no Obrigado, sábado, às vamos 8h30. caminhar Boa noite a todos, na boa inspiração, doutrina bom trabalho espírita. evolutivo. A nossa luz vai brilhar. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo mar, pelo ar e pelo céu. Obrigado por este planeta que é dos filhos de Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela tua luz. Obrigado pela tua paz. Obrigado, Senhor, bom Jesus. Agora foi. E agora apagou aqui no... Eu vou botar você cantando sozinho. Eu não sei o que Sai, foi que acho daí. apagou aqui no celular de